Olá, meus irmãos, a paz de Cristo e o amor de Maria. Hoje estou aqui para fazer uma breve explicação sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, né, com uns slides aqui e vamos lá, né? Que a gente vai aprender sobre a história, doutrina, impacto. Então, vamos iniciar. O que é a Igreja Católica? Com mais de 1,3 bilhões de fiéis, a Igreja Católica é a maior instituição religiosa do mundo, fundada por Jesus Cristo no século I. Ela se define como una, santa, católica e apostólica. Por que una, santa, católica e apostólica? Porque foi a igreja criada por nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive está no Evangelho de Mateus: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ali ele se fez, através de Pedro, a Igreja Católica. Católico vem de universal, porque vem do latim catholic, que significa universal. Religião, baseada na revelação de Deus em Jesus Cristo e nas Escrituras. A Igreja Católica ela se baseia mais no Novo Testamento, não tanto no Antigo. Claro, devemos seguir o Antigo Testamento, né? Inclusive, as leis de Deus, os mandamentos estão no Antigo Testamento, mas a gente se baseia após a vinda de Jesus Cristo, a partir do Novo Testamento. Instituição. Estrutura hierárquica com mais de 2 milênios de história contínua. A Igreja Católica, mais de 2.000 anos de tradição, história. A gente se baseia muito na tradição, não só na escritura, mas também na tradição dos santos, na tradição de Jesus, inclusive a missa, né? Por causa da Santa Ceia, onde Jesus instituiu o pão e o vinho como seu corpo e sangue. Cultura. Influência decisiva na arte, filosofia, direito e educações ocidentais. As primeiras escolas, hospitais, orfanatos foram padres católicos, freiras que criaram. Né? Os padres ensinavam filosofia, português e várias outras matérias. As crianças, inclusive a escola é uma invenção católica, e as freiras se dedicavam aos pobres, né? Aos hospitais e todos os doentes, né? Então vamos para o próximo slide. Das origens aos primeiros séculos. Do século I ao século IV. A igreja nasce com a pregação de Jesus Cristo e a missão dos 12 apóstolos. Pedro é reconhecido como o primeiro líder da comunidade cristã em Roma. Aqui fala que Pedro foi o primeiro líder, ou seja, o primeiro papa da igreja. Jesus o instituiu como líder, como pastor universal das ovelhas. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas antes de Pedro ali construir, formar seu pastoreio em Roma, ele passou por Antioquia. E nós temos a igreja ortodoxa, que tem comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana, porque é uma igreja apostólica. Tem ali ligamento com São Pedro, porque ele formou um pastoreio ali em Antioquia. 33 depois de Cristo. Morte e ressurreição de Jesus Cristo e início da missão apostólica. Claro, Jesus chamou os 12 apóstolos, né? Ensinou, pregou para todos, acolheu, e depois da sua morte e ressurreição e ascensão aos céus, os discípulos ficaram. E eles teriam que passar o que Jesus vos ensinaram. Então eles foram, percorreram o mundo, né? E foi onde São Pedro percorreu, foi em Antioquia, foi para Roma, e lá em Roma morreu, né? 64 depois de Cristo.
Primeira perseguição romana sobre Nero, martírio de Pedro e Paulo. Gente, eu não sei se todos aqui sabem, mas que os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano há muito tempo, né? E Pedro e Paulo foram capturados, ficaram na prisão até o dia de sua morte. Inclusive, tem até uma história que São Pedro fugiu e no caminho encontrou Jesus. E Jesus falou que se ele não morresse ali, Jesus seria crucificado de novo. Não tem base real nisso, então não podemos saber se isso realmente aconteceu. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, pois disse que não seria digno de morrer como o seu Senhor, o teu Deus. E Paulo foi degolado. 313 depois de Cristo. Édito de Milão, o cristianismo se torna religião legal no Império. Ali já é a época de Constantino, que Constantino já coloca o cristianismo como religião atual e legal de Roma, né? Inclusive falam que Constantino criou a Igreja Católica, o que não é verdade. Constantino apenas legalizou a Igreja Católica em Roma, né? Porque quem criou nós sabemos que foi São Pedro, né? O primeiro Papa. Mas ele criou através de Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou ele construir a igreja sobre a pedra. E nós até falamos São Pedro, pedra firme do Senhor. Vamos para o próximo. Aqui, a formação da doutrina, né? Os primeiros séculos foram marcados por debates teológicos intensos. A igreja respondeu com concílios ecumênicos e a formação de credos que definiram a fé cristã. E o concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, o credo niceno e a divindade de Cristo, que Jesus Cristo era realmente Deus na terra. E o primeiro credo. Concílio de Éfeso, em 431. Maria reconhecida como Theotokos. Vou confessar a vocês que não sei o que significa isso, mas creio que é o reconhecimento de Maria como a mãe de Jesus Cristo, a mãe do Deus homem, de Deus e homem, da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Concílio de Calcedônia, em 451. Duas naturezas em Cristo, claro. Isso é bem claro. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Não tem distinção. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo, né? E, inclusive, aquela gotinha de água que coloca no cálice durante a Santa Missa representa a divindade de Cristo, né? Ali o vinho, o sangue e a água, né? Santos Padres Agostinho, Jerônimo e Ambrósio, né? Eles que ali comandaram a igreja há muito tempo, né? Os santos padres, como Agostinho, Jerônimo e Ambrósio, foram fundamentais na sistematização da teologia e na defesa da ortodoxia contra heresias, né? Eles lutaram contra as heresias que a igreja ortodoxa sofria. Vamos para o próximo. Idade Média, ascensão e tensões. Ascensão do papado. O Papa torna-se autoridade central no Ocidente, coroando imperadores e arbitrando disputas entre reis.
Ou seja, o Papa como líder supremo do mundo, né? O Papa manda, a Igreja tem poder sobre tudo, né? O Papa é maior até que o rei, ele coroava os reis, né? Monasticismo. Ordens como os beneditinos preservaram o saber clássico e evangelizaram a Europa. Ali é as ordens religiosas. Tem os franciscanos, os beneditinos, os dominicanos, né? E evangelizaram a Europa, né? Saíram na missão evangelizando todos os europeus. O grande cisma. Em 1054, a ruptura entre Roma e Constantinopla divide a cristandade em católica e ortodoxa. Antes, eles usavam só um rito, né, ali todos juntos, mas em 1054 eles tiveram a ruptura, né, entre Roma e Constantinopla, onde é a sede da Igreja Ortodoxa. Mas a Igreja Ortodoxa não deixa de ter comunhão com a Igreja Católica Apostólica Romana, porque todos os sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana e da Ortodoxa são válidos, entanto nas duas. Portanto, se você tiver a primeira comunhão na Igreja Católica Apostólica Romana, você pode sim comungar na Igreja Ortodoxa, né? O batismo é válido. E o batismo, eu vou deixar claro logo, que o batismo, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu batismo foi válido. Então, não é só na Igreja Ortodoxa e na Católica Apostólica Romana que nós da Igreja aceitamos o batismo, não. Se você foi batizado, por exemplo, na Assembleia de Deus, mas foi batizado com a seguinte fórmula: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você foi batizado. O batismo que a Igreja Católica não aceita é o batismo na Igreja Católica Apostólica Brasileira, a ICAB, porque eles romperam com a Igreja Católica Apostólica Romana, só que é como se fosse uma cópia. Uma cópia porque praticamente os ritos são os mesmos, né? A estrutura é a mesma. Inclusive, se você entrar numa igreja católica apostólica romana e numa católica brasileira, você não vai ver pouca diferença, né? E a igreja não aceita. Então vamos para o próximo. A reforma e a contra-reforma. O desafio protestante. Em 1517, Martinho Lutero publica suas 95 teses questionando práticas como a venda de indulgências, uma venda de indulgências. O movimento protestante fragmenta a cristandade europeia. Reforma protestante começou através de Martinho Lutero, onde ele publicou 95 teses. E ele tinha ali razões, né, que era sola fide, sola gratia, sola scriptura e soli deo gloria. Aqui está faltando, né? Aqui só está a sola scriptura e a sola fide, que está em latim. Sola scriptura, somente a escritura. Sola fide, somente a fé. Sola fide, sola Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. E soli deo gloria, glória somente a Deus. E ele criticava a venda de indulgências. O que era a venda de indulgências? Você dava um tanto de terra, um tanto de dinheiro em troca do perdão dos seus pecados. Isso era a venda de indulgências. A indulgência é o perdão dos pecados, né? A fragmentação da igreja também ele criticava. E a igreja respondeu, que foi a contra-reforma. A resposta da igreja.
O Concílio de Trento, 1545 e 1563, reformou a disciplina eclesial, reafirma a doutrina e funda seminários para formar o clero. Surgem ordens como os jesuítas, liderados por Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola, né, liderou os jesuítas aí, enquanto o mundo estava dividido, né, na reforma protestante. O Concílio de Trento foi o concílio para decidir o que ficaria e o que sairia da igreja, né? Como é que você passar limpo as regras da igreja para não perderem os fiéis. A Companhia de Jesus, os jesuítas, que foram os padres que saíram para evangelizar, né? Porque depois das teses de Martim Lutero, muitas pessoas se afastaram da igreja e os jesuítas tinham como missão trazer de volta esses que haviam saído e outros também. Inclusive, Papa Francisco era jesuíta na Argentina. Reafirmação dos sacramentos. Ali, ver os sacramentos direitinho, reafirmar eles, né? Renovação interna. Eles tiveram que renovar a igreja, mudaram muita coisa para que a igreja não continuasse perdendo mais fiéis, né? Aqui, do Vaticano I ao Vaticano II, os concílios, né? 1869 e 1870, Concílio Vaticano I, né? Proclamação da infalibilidade papal em matéria da fé e moral. Resposta ao racionalismo e ao liberalismo. Infalibilidade papal é o quê? O Papa ser ali infalível, né? O Papa é o Papa e ele é tudo, né? Em matéria de fé e moral. Eles tinham fé no Papa e o Papa era moralidade. O Papa mandou, eles respeitavam, né? Em resposta ao racionalismo e ao liberalismo. 1962-65, o Concílio Vaticano II. O concílio mais transformador do século XX, a abertura ao mundo moderno, liturgia em línguas vernáculas e diálogo ecumênico. O Vaticano II gerou muita crítica aos grupos tradicionalistas. Inclusive, dia 1º de julho de 2026, a Fraternidade São Pio X, que é uma fraternidade sacerdotal, São Pio X, que é um grupo de tradicionalistas. E eles pediram autorização ao Santo Padre, o Papa, para a ordenação de novos bispos, e colocaram um estado de emergência. E o Vaticano não autorizou quem eles quis, o Papa não autorizou, o Papa Leão XIV, e deu sugestão de pessoas que poderiam ser ordenados. Mas eles não aceitaram e ordenaram 2 bispos, ordenaram mais 4 bispos sem autorização papal. E, como nós sabemos, nós de dentro da igreja, não foi fiel ao Santo Padre, foi automaticamente excomungado. No dia 2 de julho de 2026, saiu oficialmente a nota de excomunhão da fraternidade. A fraternidade entrou em cisma. Em Goiás, um padre que tinha ligação também à fraternidade São Pio X foi excomungado e que também rejeitou a excomunhão. E o que é o tradicionalismo? Antigamente, as missas eram celebradas de costa para o povo e de frente para o crucifixo, ou seja, de costa para o povo e de frente para Cristo. E celebradas em latim, a língua de Plutarco. Inclusive, vocês que vão muito em missa, o uso da sineta foi criado
foi criado por causa das missas em latim, porque as pessoas não entendiam o que os padres estavam falando. E para elas ter noção que o corpo de Cristo estava ali presente, o corpo e o sangue, criaram a sineta para avisá-los, né? E é o povo que apoia isso. Pós-Vaticano II. Renovação litúrgica, engajamento social e desafios como secularização e escândalos internos. O que a gente vê de padres pedófilos, estrupadores, de dentro da igreja, gente, é horrendo. Porque é uma realidade de muitos lugares, muitos padres. E eu creio que a diocese tem que tomar uma providência a isso. Uma providência o mais rápido possível. Aqui, renovação litúrgica, renovação da liturgia. A missa deixou de ser celebrada de costas, passou a ser celebrada de frente, na língua atual do país, que era falada, né? E sem tanta igual. Antigamente era as casulas litúrgicas, tudo, a casula romana, né? Todas aquelas roupas. E teve uma reforma aí e mudou muitas coisas. Mas ainda a liturgia da igreja é bem severa, questão de música, vestimenta, de tudo. Renovação litúrgica. Já falamos, né? Engajamento social, desafios como secularização e escândalos internos, tá? Eu queria colocar uma localização aqui também sobre a renovação carismática, que nasceu depois do Vaticano II nos Estados Unidos, após uma pessoa ser batizada no Espírito Santo. Muitas pessoas não creem no carisma da renovação, e como uma pessoa assim que vive pouco, mas sabe da renovação carismática, creio realmente no batismo no Espírito Santo, e que gera muito escândalo. Muitas pessoas falam que a renovação carismática é somente bagunça na igreja. Mas a gente terá também uma explicação só sobre a renovação carismática católica, RCC. O Vaticano II produziu 16 documentos e redefiniu a relação da igreja com a modernidade, outras religiões e os próprios fiéis e leigos. Agora, gente, a gente vai para hierarquia, estrutura e organização. Uma igreja universal. A igreja católica é organizada em dioceses e paróquias ao redor do mundo, com o Papa como autoridade suprema e o ponto de unidade. O Papa. O que é o Papa? O Papa é o sucessor de São Pedro, aquele que Jesus Cristo fez a pedra firme da igreja, né? E de São Pedro para cá a gente teve muitos papas. Eu não me lembro, certamente, se eu não me engano, a gente está no 267 papas, com o Papa Leão XIV. O Papa é o bispo de Roma e chefe supremo da igreja depois de Cristo, né? Sucessor de São Pedro. Cardeais. Os cardeais, eles têm, como diz, eu esqueci, eu acho que era autoridade apostólica, alguma coisa assim. Mas o cardeal é um grupo que o Papa escolhe como cardeais, arcebispos que o Papa escolhe como cardeal. E o que acontece? Os cardeais são responsáveis por participar de conferências com o Santo Padre, organizar relações com o Santo Padre. E quando o Papa morre, né, o Santo Padre, os cardeais se reúnem na Capela Sistina para elegê-lo. E os cardeais têm mais, a função é de eleger o Papa. Arcebispos e bispos, líderes das dioceses. Muitas pessoas confundem arcebispo com bispo. Eles têm o mesmo grau de hierarquia, eles não têm, um não é maior na hierarquia do que o outro, eles estão juntos. A única diferença é que o bispo não usa o palio e o arcebispo usa o palio. O bispo, ele comanda uma diocese, que é um grupo de paróquias, um grande grupo de paróquias. E a arquidiocese do arcebispo comanda as dioceses. É o grupo de dioceses que forma o grupo de paróquias. Ou seja,
supor, no Goiás, temos a Diocese de Anápolis, a Diocese de Uruaçu, a Diocese de Formosa, eu acho que tem mais uma. E a Arquidiocese de Goiânia. A Arquidiocese de Goiânia abrange todas essas dioceses. Tem a Diocese de Rio Verde e a Diocese de Jataí também, que eu consegui me lembrar agora. Padres e diáconos. Aqui eu só quero fazer uma correção rápida aqui no slide. Os padres estão acima dos diáconos, não estão no mesmo grau, né? Os padres são ministros ordenados pelo bispo, né? E eles podem instituir os sacramentos. Todos, né? O batismo, a confissão, a Eucaristia, a unção dos enfermos, o matrimônio. Tá faltando sacramento. Tem a confirmação também, né? Só que a confirmação é mais o bispo. Mas se o bispo der autorização ao padre, o padre pode celebrar o sacramento da confirmação. Os diáconos também são ministros ordenados, né? Eles podem instituir os sacramentos do batismo e do matrimônio e abençoar água e tudo, né? Uma bênção. Por exemplo, vamos dar a bênção dos veículos. A bênção do bispo, do padre e do diácono tem o mesmo poder, a mesma validade. Os leigos, os fiéis batizados, todos aqueles que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são oficialmente leigos, né? Filhos confirmados em Cristo. Porque antes do batismo nós somos criaturas de Deus. Depois do batismo nós nos tornamos filhos de Deus. Por isso que na Igreja Católica nós batizamos crianças. Vamos lá. Doutrinas essenciais. Agora aqui os 7 sacramentos. Batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. Os sacramentos para nós são sinais visíveis da graça de Deus. Começa com o batismo. Ali quando você é criança, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você se torna o filho oficialmente de Deus. Eucaristia, pulei aqui só porque tá um atrás do outro. Eucaristia é a comunhão. Para nós, o pão e o vinho, consagrados pelo Padre na Santa Missa, tem o real significado, a presença real de Cristo no pão e no vinho, no seu corpo e sangue. Porque, gente, Jesus falou na última ceia, isto é o meu corpo, é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Ele não falou, isso é a representação do meu corpo e do meu sangue. É o meu corpo, é o meu sangue. E se ele falou, é porque, então, tá certo. É o corpo, é o sangue e pronto, acabou. E nós acreditamos realmente. Inclusive tem vários milagres eucarísticos que comprovam essa fé, né? Confirmação ou crisma. A confirmação já fala, confirmação do batismo. Para confirmar que você foi batizado, recebeu a Eucaristia, você recebe os dons do Espírito Santo, que é aquele que o bispo celebra. Você recebe os dons do Espírito Santo, 7 dons do Espírito Santo, que eu não me lembro agora, né? Penitência, que é a confissão, perdão dos seus pecados. Ou penitência ou confissão, tanto faz o nome. Penitência porque após a confissão é dada uma penitência para você cumprir, né? E confissão porque você confessa seus pecados para o padre. Ah, Luiz Maurício, mas não tem perigo do padre contar meus pecados. Se um padre contar os pecados do fiel para outra pessoa que seja, ele já está praticamente, a batina dele perdeu. O que significa perder a batina? Excomungado. Perdeu a batina, não é mais padre, né? Unção dos enfermos. Esse eu vou jogar para o final porque é o último.
Ordem, sacramento da ordem. O sacramento da ordem é a ordenação de bispos, diáconos, padres, né? Essa é a ordem, onde impõe as mãos, faz oração, o bispo faz a oração e ordena, né? Matrimônio. Matrimônio é a unção de duas pessoas aos olhos de Cristo, aos olhos de Deus. Inclusive, o casamento no civil não vale na igreja, porque precisa da bênção do padre para eles estar oficialmente casados, né? Os sacramentos são sinais visíveis da graça de Deus, que são sinais visíveis da graça de Deus, gente. O batismo, você é batizado, você se torna filho de Deus. A Eucaristia, você comunga. Você está em comunhão, você comungou o corpo de Cristo e o sangue. Penitência, os seus pecados vão ser perdoados. Unção dos, eu não falei unção dos enfermos ainda, né? Unção dos enfermos é dada a uma pessoa que está doente. A unção dos enfermos, pessoa que está enferma. Ah, mas é só quando eu estou no leito de morte. Não, você quer dar unção dos enfermos quando você está indo para uma cirurgia perigosa. Mas não é quando você vai tirar um siso, não, gente. Pelo amor de Deus. Quando você vai numa cirurgia de risco. Vai dar unção dos enfermos, você ficar tranquila, né? E agora, Maria e os santos. Um assunto muito delicado, porque pessoas acham que nós, católicos, adoramos os santos e Maria. Maria é venerada como mãe de Deus. Os santos são modelos de vida cristã e intercessores junto a Deus. Depois de Deus, Maria é a pessoa mais importante na história da criação, né? Nós veneramos Maria por quê? Se você não ama a mãe, você não ama o filho. Se você não tem amor à mãe, você não vai ter amor ao filho. Os santos, pessoas que seguiram a vida cristã, a vida em Deus, à risca e morreram por Deus. Nem todos morreram por Deus, mas que viveram em Deus, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Muitas pessoas falam questão das imagens e falam que nós adoramos imagens e que na Bíblia tá, não faça imagem de escultura. As imagens são como um retrato para nós lembrarmos dos santos. Vou dar um exemplo. Sua mãe faleceu e você tem uma foto da sua mãe e você deixa na sua estante. E quando você está com muita saudade dela, você vai, olha a foto, lembra dela. E é assim com as imagens. Se você acha que o católico adora imagem, que não pode ter imagem, então você vai jogar a foto da sua mãe fora. Porque se você tá aí com a foto da sua mãe na sua estante, você olha a foto, lembra da sua foto, você tá adorando a imagem, você joga a imagem fora. Porque o que nós fazemos é lembrar dos santos. Nós não adoramos. Aí se você quer passar a mão ali na imagem, fazer o sinal da cruz, tudo bem. Não é adoração, você está adorando, não. Adoração somente ao Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, né? E muitas pessoas acham isso da Igreja Católica, mas estão totalmente errados. Tradição e Escritura. A fé católica se apoia na Bíblia, na tradição apostólica e no magistério, os três pilares da revelação. Na Bíblia, claro, a palavra de Deus Pai, o Novo Testamento também, depois de Jesus Cristo, se apoia na Bíblia também. E nada na Igreja Católica, gente, pode ser uma coisa contra na Bíblia. Nada, nada, nada. Se você for procurar, não pode ter, ok? A tradição apostólica é a tradição herdada dos apóstolos. Igual. A missa mesmo, não tem missa na Bíblia. Claro que tem. A última ceia é o quê? É a missa.
A missa é a última ceia. Se você pegar lá daquela última ceia até os dias de hoje, sabe quantas missas foi celebrada? Uma. O mistério é o mesmo. O mistério da Eucaristia é o mesmo. O céu se abre no momento da missa. Né? Vamos então para o próximo slide. O impacto da Igreja no mundo. Por 2 milênios, a Igreja Católica moldou a civilização ocidental de formas profundas e duradouras. Arte e arquitetura. Patrocinadora de Michelangelo, Leonardo Bernini e de catedrais góticas que definem o horizonte europeu. Gente, eu não sei se vocês nunca viram a imagem da Capela Sistina. Depois vocês pesquisam. Parte interna da Capela Sistina. É lindo. Lindo, 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 lindo. A igreja influencia em toda a questão de arte e tudo. Né? Educação e ciência, que eu tinha falado lá no começo. Fundou as primeiras universidades, Bolonha, Paris e Oxford, e preservou o saber clássico nos mosteiros medievais. Então, gente, os padres, as freiras, como eu já tinha falado, né, que iniciou na educação de crianças, de adultos, né, cuidado com a saúde. Agora nós vamos falar agora a questão de saúde, serviço e caridade, né? Maior rede de assistência social no mundo, hospitais, escolas, abrigos e organizações humanitárias em todos os continentes. Olha aí, gente. Sempre ajudando. As freiras, o que elas fazem o voto? De pobreza, castidade e obediência. Elas vivem em obediência aos seus superiores, ajudando aos pobres. Inclusive, nós temos Santa Dulce dos Pobres, que foi uma grande religiosa na Bahia, que dedicou sua vida a cuidar dos pobres, né? Vamos concluir aqui. Estudar a Igreja Católica é estudar a própria história da civilização ocidental, suas conquistas, contradições e legado permanente. A Igreja Católica é una, santa, católica, apostólica. Una, criada por nosso Senhor Jesus Cristo através de São Pedro. Se você gostou, nós teremos mais, né? Nós teremos mais aulas. E que Deus abençoe fortemente a cada um de vocês. Um forte abraço.